Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo do nosso canal. E o tema da nossa aula de hoje é sobre a salvação, certo? Então vamos lá. Sempre nós começamos, informando que nós cremos, professamos e ensinamos que a salvação é um livramento, certo? Então, nós utilizamos livramento como sinônimo de salvação, certo? Livramento de quê? Livramento do poder da maldição do pecado, certo? Porque a partir do momento em que este homem pecou, certo? Ele agora passou a habitar nele um elemento desintegrador, chamado de pecado, que é responsável por levar à morte deste indivíduo, né? Porque o salário do pecado é a morte. E não somente isso, né? A partir do momento que o pecado começou a agir na vida desse ser humano, né? Todas as áreas dele começaram a ser afetadas, certo? E a restituição do homem à plena comunhão com Deus, certo? Então, a salvação é um livramento onde, através do sacrifício salvífico de Cristo, retira-se o poder da maldição sobre este homem e restitui este homem a uma comunhão com Deus, certo? Então, isso que é a salvação. A todos os que confessam a Jesus como seu único Salvador pessoal, precedidos do poder divino, que são o quê? A este dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem receberão perdão dos pecados pelo seu nome. Atos capítulo 10, versículo 43, certo? Vamos lá? A este dão testemunho todos os profetas, né? Que era o elo de comunicação entre o Deus e os homens no Antigo Testamento, certo? De que todos os que nele creem, ou seja, creem em quem? Em Cristo, receberão os perdão dos pecados pelo seu nome. Que nome? O nome de Cristo, certo? Trata-se de uma restauração do relacionamento do ser humano com Deus por meio de Cristo, certo? Se não fosse Cristo, este homem não seria salvo, ou seja, este homem não seria livre, ou seja, ele seguiria sobre a influência do poder do mal, ou seja, do pecado, e não teria sido restituído a sua plena comunhão com Deus, certo? Vamos lá. Deus estava em Cristo, reconciliando-se consigo o mundo, não lhe imputando seus pecados, certo? Então, em Cristo, ou seja, no Senhor Jesus Cristo, no sacrifício salvífico de Cristo lá naquela cruz, certo? Este homem ele foi reconciliado, ou seja, esse homem ele foi perdoado, de forma que os pecados deste homem, as consequências do pecado, a consequência da desobediência, ao invés de ser imputado neste homem, foi derramado sobre Cristo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19, certo? Somente a fé na morte expiatória de Jesus e o arrependimento podem remir o pecador e levá-lo ao Criador. Então vamos lá explicar para vocês, certo? Primeiro, a fé, a crença na morte expiatória de Jesus, ou seja, no sacrifício salvífico de Jesus, e o arrependimento deste homem podem remir o pecador
e levá-lo de volta ao seu Criador. Essa salvação é um ato da graça soberana de Deus, pelo mérito de Jesus Cristo, e não vem das obras, certo? Então o ser humano ele não é salvo, o ser humano ele não é livre, porque ele pratica boas obras, ou seja, porque ele é uma pessoa boa. Ele é salvo, ele é liberto por causa da graça, certo? E diz assim, ó, porque pela graça sois salvos. Não diz pelas obras eu sou salvo, mas pela graça. E o que é graça? Favor não merecido. Ou seja, Cristo olhou para mim, Cristo olhou para você, não viu nada em você e nem em mim que pudesse o atrair, e mesmo assim ele nos amou, certo? Por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, certo? Então, o elemento que está presente aqui é a fé em Cristo Jesus e através do elemento chamado de graça, certo? E é um dom que Deus confere ao ser humano. E como ele é um dom gratuito, ou seja, não vem das obras humanas, ou seja, nem o homem pode dizer que ele mesmo se salvou, ou seja, por fazer boas obras ele é salvo. A salvação para todas as pessoas, que é uma dúvida que muitos enfrentam, né? Ou seja, que muitos experimentam muitas vezes, onde nós acreditamos, nós cremos que a salvação ela está disponível para todos os seres humanos, certo? Então, nós não fazemos uma reserva de vagas, né? Nós acreditamos que quando Cristo foi morto lá naquela cruz, ele morreu por todos, certo? Quando digo todos, são todos. Diz assim, ó, um dia todos os seres humanos comparecerão diante do trono do Senhor e Criador de todas as coisas. Deus, contudo, não deseja a perdição de ninguém, ou seja, Deus não fez uma parte para ir para o inferno e uma parte para ir para a eternidade, não. Porque Deus não tem prazer na salvação do homem, na perdição do homem. E para você que tem dúvida ainda, que acha que Deus criou os seres humanos uma parte para ir para o céu e uma parte para ir para o inferno, eu vou utilizar 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, que diz assim: que quer quem? Jesus Cristo, Deus, que todos os homens se salvem. Todos os homens, não são alguns, todos. E estes homens, além de serem salvos, eles tenham conhecimento da verdade, certo? Por isso, o Pai enviou seu Filho Jesus Cristo para morrer em nosso lugar, providenciando-nos uma salvação, primeiro eterna, uma salvação que é completa e uma salvação que é eficaz. Para você que está em dúvida, quando Adão pecou, devido ao seu pecado de desobediência, todos os seres humanos foram visitados por um elemento desintegrador chamado de morte, porque o salário do pecado é a morte. Não tem nenhum ser humano que venha sobre a face da terra que não foi visitado pela morte. Inclusive, Cristo conheceu a própria morte, à exceção de dois, né, que são Elias e Enoque, que, segundo os relatos bíblicos, parece que eles não conheceram a morte, ou seja, eles foram transladados por Deus. Mas todos os outros
nascem debaixo dessa raiz do pecado e tiveram como consequência final a sua morte, certo? Então, se por causa de um pecado de um homem, todos foram visitados pela morte, todos foram visitados pela desobediência e perderam essa eternidade, ou seja, deixaram de ser eternos e foram visitados por um elemento chamado de efemeridade, ou seja, esse ser humano passou a ser efêmero sobre a face da terra, os seus dias passaram a ser contados. Se isso aconteceu por causa da desobediência de um homem, todos foram visitados, como é que o sacrifício de Cristo, o próprio Cristo, a perfeição, o seu sacrifício lá naquela cruz, como é que esse sacrifício não vai atingir a todos? Como é que esse sacrifício não vai perdoar a todos? Entendeu? Então, se todos foram afetados por causa da desobediência de Adão, todos são beneficiados diante da obediência de Jesus, porque Jesus ele é superior a Adão, certo? Para você que ainda tem dúvida que Jesus morreu por alguns e não por todos. O evangelho contempla a todos e a ninguém exclui, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação não é a alguns homens, a todos os homens. Tito capítulo 2, versículo 11, certo? Por conseguinte, a salvação está disponível para todos os que creem. Então, a salvação, ela está disponível para todos os que creem, certo? Sim, todos nós, sem exceção, podemos ser salvos através dos méritos de Jesus Cristo, pois todos nós fomos criados à imagem de Deus, imagem e semelhança, não é igual a Deus, certo? Nós não somos igual a Deus, nós somos a imagem dele. O soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna, mas sim almeja que todos, arrependendo-se, convertam-se de seus maus caminhos, certo? Ou seja, Deus não predestinou um para os céus e outros para o inferno, certo? Como diz, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, certo? A predestinação genuinamente bíblica diz respeito apenas à salvação, sendo condicionada à fé em Cristo Jesus, estando relacionado à presciência de Deus, né? Deus sabe quem são aqueles que vão se salvar. Ele sabe quais são aqueles que irão os rejeitar ou rejeitar. Mas não é porque ele sabe que ele os criou para a perdição. Entende? Portanto, a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus daqueles que, diante do chamado do Evangelho, recebem a Cristo como seu Salvador pessoal e perseveram até o fim. A predestinação do crente leva-o a ser conforme a imagem de Cristo. Assim sendo, todos somos exortados a perseverar até o fim, certo? Como diz lá, ó, aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus, capítulo 24, versículo 13. Ou seja, aquele que se mantiver até o fim. Ou seja, a caminhada no Evangelho não são 100 metros rasos, é uma maratona, né? A graça de Deus é manifestada salvadoramente maravilhosa e perfeita. Entretanto, não é irresistível, pois não são poucos os que, ignorando o Evangelho de Cristo, resistem ao Espírito da graça, né? Porque algumas correntes defendem a graça irresistível, ou seja, se você foi alcançado pela graça, né, essa graça ela seria irresistível.
E nós temos uma visão um pouquinho diferente, onde nós acreditamos sim que essa graça possa ser irresistível, ou seja, o homem com o seu coração, ele pode sim resistir ao Evangelho. Um exemplo muito grande que nós temos isso são aqueles dois malfeitores que estavam lá na cruz, né? Ambos receberam a mesma mensagem, ambos tiveram um exemplo de pregação ali entre eles, e uma teve o seu coração endurecido e o outro resistiu, né? Resistiu, até o brinco, né? Ali ele resistiu à própria cruz, né? Ou seja, ele resistiu até mesmo sendo crucificado com Cristo ali naquela cruz, mesmo assim ele manteve o seu coração duro, né? Até uma vez eu fiz um estudo onde eu coloquei como título: nem mesmo a cruz foi capaz de transformar um coração de pedra, né? Ou seja, transformar aquele homem num coração de carne, ou seja, mesmo vendo todo o sofrimento, toda a dor de Cristo, tudo que ele estava passando, e mesmo assim ele resistiu, porque aquela mensagem de Cristo na cruz foi anunciada, né? Foi pregada para todos dois, né? Aquela mensagem da cruz foi pregada para todos dois, mas um diante daquela mensagem recebeu com alegria e o outro resistiu, né? Ou seja, ele viu ali a cena, né? Tudo que estava acontecendo, certo? A predestinação do crente leva-o a ser conforme a imagem de Cristo. Assim sendo, todos somos exortados a perseverar até o fim, como nós já havíamos explicado. A graça de Deus é manifestada salvadoramente maravilhosa, perfeita, entretanto não é irresistível, como nós tínhamos falado. Pois não são poucos os que ignoram o Evangelho de Cristo e resistem ao Espírito da graça. A graça divina tanto salva quanto nos preserva a alma neste mundo corrupto e corruptor. A fé antecede a regeneração, porque diz assim, ó: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, isso é um dom de Deus, né? Um dom concedido por Deus. Próximo. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado, certo? Então, se eu creio e eu sou batizado, eu serei salvo. Mas se eu não crer, serei condenado. Não traz o elemento do batismo nesse segundo momento, né? Então, se eu não creio, logo nem batizado eu serei. Ou se eu for batizado, não vai fazer sentido nenhum. Por quê? Porque você não crê. Como você não crê, né? Por isso que ele não traz. Mas quem não crer e nem for batizado será condenado, né? Por que ele não traz o elemento do batismo? Porque se você não crê, mesmo que você se batize, não vai ter efeito nenhum. Porque a primeira etapa é justamente você crer, certo? Próximo. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, certo? O que ele está dizendo aqui? Ó? Qual é o primeiro elemento? Ó? Se com a tua boca confessares ao Senhor. Mas não para em confessar, não. E em teu coração creres. Crer. Você precisa confessar, mas você precisa crer. Porque se você não crer, não vai adiantar nada confessar, não vai adiantar nada se batizar. O elemento central aqui é crer que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvos. Próximo, a natureza da salvação, certo? A salvação é nos oferecida pela graça, mediante a fé no sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Essa salvação, primeiro, ela é eterna, né? Começa nessa vida, mas se estende pela eternidade. Ela é completa, ou seja, ela não possui nenhum tipo de deficiência, como as coisas deste mundo. E ela é eficaz, né? Ou seja, a salvação que Cristo nos concede não deixa brestas,
não deixa nenhum tipo de elemento fora do guarda-chuva dessa graça, né? Ou seja, ela é eficaz, ou seja, capaz de nos limpar, de purificar de toda a ação do pecado, certo? A salvação em Jesus Cristo não é um mero assentimento intelectual, e sim um renascimento espiritual que se dá na vida do pecador arrependido. No ato da aceitação, o pecador é imediatamente, simultaneamente salvo, justificado e adotado como filho de Deus, certo? Quando você aceita Jesus, você é imediatamente salvo, justificado e você deixa de ser criatura de Deus e passa a ser filho de Deus, ou seja, filho de adoção, porque antes você fazia parte da família da ira, agora você é filho de Deus. Entendemos que o salvo, entendemos que o salvo é o pecador que Cristo resgatou das trevas e libertou do pecado e da morte espiritual, e que agora está livre da condenação eterna. Vamos lá? Como diz o texto, ó. Romanos capítulo 8, versículo 1 e 2, que diz assim, ó, portanto, agora nenhuma condenação há, ou seja, toda aquela condenação que estava sobre mim por causa do pecado, que é o elemento desintegrador, né? Essa condenação não há, contanto que eu esteja em quem? Em Cristo. Se eu não estou em Cristo, essa condenação permanece, certo? Aí, bora lá. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, ou seja, abandonaram a carne e aceitaram a Cristo, ou seja, vive agora mediante a fé, foram alcançados pela graça. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte, né? Porque a partir do momento em que Adão pecou, ele passou a viver sob influência da lei do pecado e da morte, certo? Da lei do pecado e da morte. Não somente ele, mas a sua descendência imediata na figura de Caim e depois todo o restante da descendência. Perdão é a absolvição de uma dívida e a remissão de um castigo. A justificação é um ato de graça de Deus, o supremo juiz, pelo qual a justiça de Cristo é imputada a todo aquele que crê em Jesus Cristo, declarando justo. Ou seja, como nós fomos afetados pelo pecado, havia uma condenação, um castigo, uma consequência. A partir do momento em que Cristo se despiu da sua glória, se fez carne e morreu naquela cruz em meu lugar, todo o castigo, toda a condenação foi lançado sobre Cristo. E ao ser lançado sobre Cristo, Cristo pagou pelos meus pecados e também pelos seus. E ao pagar, o que acontecendo? Nós fomos justificados, ou seja, nós estamos legalmente justos, sem pendências diante de Deus. Claro, se nós permanecermos em Cristo. O primeiro resultado da justificação é a paz com Deus, que o ser humano havia perdido com a sua desobediência. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 1. Próximo item. Juntamente com a salvação e a justificação, o pecador arrependido recebe a adoção de filho de Deus. Porque antes você não era filho de Deus, você era criatura de Deus e a sua mãe era a ira. Você era filho da ira, filho da desobediência. Se não encontrasse a Cristo, você seria penalizado, ou seja, condenado
porque você seguia sobre o domínio da escravidão, né? Do pecado e da morte. A partir desse momento, terá ele um relacionamento mais íntimo com Deus, certo? Passando para a segunda página. Invocando não apenas como Criador, mas principalmente como Pai. Vamos lá? Por que não recebeste o espírito de escravidão como vocês tinham antes de conhecer a Cristo? Para outra vez vocês estardes em temor, porque vocês estavam desobedientes. Mas recebestes agora, através de Cristo, um espírito de adoção de filho, pelo qual clamamos Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos agora filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versículos 15 e 16. Certo? Vamos passar agora para a próxima etapa, chamada de regeneração, santificação e glorificação. Certo? Primeiro elemento, regeneração é a transformação do pecador numa nova criatura pelo poder de Deus, como resultado do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, certo? Então, quando Cristo derramou seu sangue lá naquela cruz, eu fui regenerado, ou seja, eu me torno agora uma nova criatura. Essa obra é também conhecida como novo nascimento, nascer de novo e nascer no Espírito, certo? Porque quando eu aceito a Jesus, não é que eu tenho um novo nascimento na carne, eu tenho um novo nascimento no Espírito, porque para a minha carne nascer, ela nasce só uma única vez. Já o Espírito não. O Espírito ele surge em desobediência por causa da influência da desobediência de Adão, e quando ele tem um encontro com Cristo, ele tem agora um novo nascimento, ou seja, o espírito dele nasce de novo. Então a transformação do homem não é de fora para dentro, mas é de dentro para fora, certo? Trata-se de uma operação do Espírito Santo na salvação do pecador. Ensinamos que já salvo, justificado e adotado como filho de Deus, o novo crente entra de imediato no processo de santificação, pois assim o requer a nova natureza em Cristo. Vamos lá? Lê, diz assim, ó. Agora, libertados do pecado, certo? Agora que vocês tiveram encontro com Cristo, aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador, agora vocês estão libertos do pecado. E agora vocês não são mais servos do pecado e da carne, mas são servos de quem? De Deus. Tendes o vosso fruto não para as obras da carne, mas para as obras da santificação. E por fim, vocês não terão a morte eterna, mas a vida eterna. Romanos 6, 22. Próximo item. E esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que é um tipo de obra da carne, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Próximo item. Todos os crentes em Jesus são chamados de santos. Santificação é o ato de separar-se do pecado e dedicar-se a Deus. Ele exige santidade de todos os seus filhos, como diz o texto. Como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda maneira de viver, porquanto está escrito: sede santo, porque eu sou santo. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16. Pois sem a santificação, sem esse processo de santificação, de aperfeiçoamento, ninguém verá o Senhor.
porque o Senhor é santo. Segui a paz com todos. Segui também a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo 4. A glorificação é a derradeira etapa de nossa salvação em Cristo Jesus. E quando diz, e aos que justificou, a esses também glorificou. Romanos capítulo 8, versículo 30. Trata-se de uma promessa da futura transformação do nosso corpo mortal, certo? Próximo item, destino dos salvos, certo? O que vai acontecer com aqueles que são salvos? O que vai acontecer com aqueles que perseverarem até o fim? Diz assim, ó, o céu é o trono de Deus, mas também é a pátria de todos os salvos. Ou seja, nós temos uma pátria terrena, uma casa terrena, porque do mundo nós pertencemos, nós nascemos nesse mundo. Mas a partir do momento que nós somos salvos, nós passamos a fazer parte de uma outra pátria, a pátria eterna. Por quê? Porque nós somos comprados deste mundo através do sacrifício de Cristo, certo? A condição no céu será de perfeita experiência da presença de Deus, pois é um lugar de perfeita santidade, gozo, alegria sem fim e de perfeita felicidade. O livro de Apocalipse descreve alguns vilumbres dessa morada eterna dos que amam a Deus. Vamos lá? Diz assim, ó. Jesus ensinou que o céu é para os que creem em seu nome. E ele disse: credes em Deus, crede também em mim que estou entre vocês. Na casa do meu Pai que está no céu há muitas moradas. João, capítulo 14, versículos 1 e 2. Né? Crede no meu Pai, mas creem também em mim. Né? Nessa promessa repousa a esperança dos santos. Os salvos são peregrinos e estrangeiros sobre a face da terra. No dia em que eles aceitam a Jesus como Senhor e Salvador, eles se tornam peregrinos e estrangeiros. A pátria definitiva dos remidos é o céu, e estes aguardam o dia em que o Senhor Jesus virá buscá-los para estarem juntos com ele. O céu é o destino da igreja. Jesus disse: para que onde eu estiver, estejais vós também. João, capítulo 14, versículo 3. Ou seja, Jesus, depois de ser ressuscitado, passou 40 dias com seus discípulos, depois voltou novamente para o céu, certo? E justamente lá é a nossa próxima morada, certo? Próximo item, a graça de Deus, certo? Cremos que todos os homens e mulheres foram atingidos pelo pecado, a tal ponto que, embora tenham sido feitos à imagem de Deus, não podem por si mesmos chegar a Deus. Ou seja, este homem afetado pelo pecado, marcado por esse alimento desentregador chamado de pecado, que tem como resultado e objetivo a morte desse indivíduo, por si mesmo, ele não tem condição de se achegar a Deus por si próprio, certo? Vamos lá. Não há nada que o homem natural possua ou pratique que ele faça merecida a graça de Deus. Ou seja, não existe nada em nós que possa pagar para Deus, atrair Deus, despertar algum interesse em Deus, porque tudo que nós venhamos a entregar para Deus, primeiramente Ele nos deu. E tudo que Ele nos dá, Ele tem infinitamente mais do que a gente, né? Se eu ofereço
a minha saúde para Deus, muito mais saúde Ele me deu. Se eu dou os meus bens para Deus, mas porque primeiro Ele me deu. Se eu dou a minha família para Deus, é porque primeiro Deus me deu uma família. Então não há nada em mim que eu possa oferecer a Deus que possa pagar por essa salvação. Por quê? Porque primeiramente Ele me deu. E não somente me deu e nele faltou. Ele me deu e mesmo assim ele tem abundância, né? A vida que ele me deu não falta nele. Ele não somente me deu a vida, mas como ele tem vida em abundância. Não só a saúde que ele me deu, que eu posso entregar a minha vida inteira para ele, a minha saúde inteira para ele, mas ele tem muito mais saúde para mim, para todos, do que eu posso oferecer a ele. Então a Bíblia ensina: não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. A Bíblia qualifica essa condição espiritual como mortos em pecados. Colossenses capítulo 2, versículo 3. Ou seja, não há ninguém que busque a Deus pelas suas próprias forças, porque estamos mortos em nossas ofensas. Efésios capítulo 2, versículo 5. A ideia de morte aqui é de separação e não de aniquilamento. Deus derrama a sua graça, sem a qual o homem não pode entender as coisas espirituais, ou seja, foi Deus quem tomou a iniciativa da salvação, porque do Senhor vem a salvação. Né? Está descrito lá em Jonas, capítulo 2, versículo 9. Agindo em favor das pessoas. Graça é um favor imerecido, e é por meio da graça que Deus capacita o ser humano para que ele responda com fé ao chamado do Evangelho. Quando diz assim: mas se por graça já não é pelas obras, de maneira que a graça já não é graça. Né? Então, se eu fosse salvo através das minhas obras, não seria graça. Todavia, os seres humanos, influenciados pela graça que habilita a livre escolha, são livres para escolher. Quando diz assim, ó, se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. João, capítulo 7, versículo 17. Deus proveu a salvação para todas as pessoas, mas essa salvação aplica-se somente àqueles que creem. Como nós podemos observar, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Romanos capítulo 3, versículo 22. Nesse sentido, não há conflito entre a soberania de Deus e a liberdade humana, porque o desejo de Deus é que todos os homens se salvem, certo? Mas este homem que foi escolhido para a salvação, cabe a ele, através do seu livre-arbítrio, decidir abraçar essa salvação ou não, certo? Então, na nossa próxima aula, a temática que nós vamos estudar é sobre o tema chamado de igreja, certo? Você que está fazendo esse curso comigo, assiste às outras aulas para que você possa se aprofundar cada vez mais no conhecimento da Bíblia, certo? Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, que derrame bênção, graça sem medida. Se você tiver algum pedido de oração, tiver algum comentário, alguma sugestão, coloca aí nos comentários, certo? Eu vou ler e será um prazer interagir com vocês. Que Deus abençoe, Pai do Senhor, e até o nosso próximo encontro.